Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Construindo o Futuro, a nova série de vídeos da Lacerda, onde em cada conversa a gente vai trazer um especialista de mercado para falar um pouco sobre temas da advocacia, do empreendedorismo na área jurídica e também para ajudar quem está começando agora na carreira e quer ter insights inspiradores que podem auxiliar na sua trajetória. Para essa primeira conversa, a gente trouxe aqui o Bruno Crepaldi, head e sócio aqui da área de M&A e Mercado de Capitais do escritório. Meu nome é Pedro, sou head da área de inovação do escritório e vou conduzir essa conversa aqui. Para começar, queria que o Bruno se apresentasse um pouco e falasse um pouco sobre sua trajetória. Perfeito, Pedro. É um prazer participar dessa apresentação inaugural, né, do Construindo o Futuro. E, como você mesmo disse, me chamo Bruno Crepaldi, sou advogado, formei em 2014, tenho atuado na área de M&A e mercado de capitais, principalmente pensando no que pode ser de tendência na advocacia nos próximos anos também. Então, vai ter muito a ver aqui com o nosso bate-papo de hoje e o que a gente já tem feito aqui na Lacerda já. Não, perfeito. O tema da conversa de hoje é inovação e empreendedorismo na advocacia. Por que você acha que esse tema é tão importante no mundo de hoje, que está cada vez mais inteirado com as tecnologias, inteligência artificial e o empreendedorismo também surgindo como uma nova onda no momento? Perfeito. A gente costuma dizer que o advogado, ele tem ali as suas limitações da OAB enquanto atividade empresarial, né? A gente está ali num nicho de mercado que não somos empresa, mas também não podemos deixar de nos preocupar com questões relacionadas às sociedades empresárias, né? A condução de negócios. Então, por exemplo, o empreendedorismo, ele é necessário para aquele profissional, para aquele advogado que quer se tornar referência no mercado. Então, seja em razão de vertentes de novas áreas, seja em razão, por exemplo, de novas ferramentas, ou mesmo caminhando na advocacia com atividades paralelas, como, por exemplo, participando de fato como empresário em determinadas empresas, em oportunidades de negócio que passam pela área que atua. Então, sem sombra de dúvidas, o empreendedorismo, essa visão de negócio, ela é essencial, principalmente para estruturas robustas, como por exemplo a que a gente tem aqui na Lacerda, com 250, 260 profissionais, 4, 5, né, localidades no Brasil. Então, se você não tem essa visão de negócio, se você não tem essa visão de vanguarda, de estar à frente, você acaba ficando obsoleto e, sem sombra de dúvidas, menos competitivo. Perfeito. E como você enxerga que a inovação se torna relevante no cenário atual da advocacia para quem está iniciando uma carreira empreendedora na advocacia ou quem já está em algum escritório? Como você acredita que a inovação pode impactar essas pessoas e auxiliar na carreira? Perfeito. A inovação, ela sempre traz alguma quebra de paradigma. Então, a gente não está vivendo nenhuma novidade. A gente vive o novo em relação ao que vem de inovação. Mas a inovação, ela faz parte da história humana desde os primórdios. Então, por exemplo, na década de 60, na década de 70, muitos advogados falaram que a advocacia iria acabar por conta do desuso da máquina de escrever, com Uhum. o advento do computador, por exemplo. E hoje ter computador em comparação com máquina de escrever é uma coisa absolutamente assim pré-histórica, Sim. né? Então, fazendo um paralelo com as ferramentas que existem hoje, que às vezes causa um distanciamento, uma preocupação em relação ao futuro, é de novo o mercado, a evolução, né, do trabalho, dos profissionais, trazendo a necessidade de adaptação. Então, a própria inteligência artificial, você como head aqui da Lacerda, nessa parte de inovação, sabe dos projetos que a gente tem aqui de implementar a inteligência artificial nas nossas práticas cotidianas de trabalho, sem tirar aquela qualidade técnica, sem tirar a proximidade com o cliente. Então, essa necessidade, ela é presente e ela sempre será. Daqui, talvez, algumas décadas, a gente vai estar falando de outra coisa, que não seja de inteligência artificial. Então, cabe a nós que somos aí, né, protagonistas desse mercado, que somos agentes da transformação, está sempre caminhando dentro daquilo que é a melhor prática de mercado. Não, perfeito. Costumam muito falar que a inteligência artificial vai substituir o advogado, mas na verdade o advogado que sabe usar a inteligência artificial é que vai prevalecer sempre no mercado, né? Exato, esse era o discurso do exemplo que eu dei em relação ao computador com a máquina de escrever. Uhum. Então, é saber como que isso complementa a nossa atividade, né, otimizando tempo e até agindo, entre aspas, como uma forma de seleção natural
de enaltecer aqueles profissionais que estão preparados e deixando de fato ali um pouco para trás aqueles que têm essa casca, né, em relação à percepção do novo, à absorção daquilo que é de inovação. Então, sem sombra de dúvidas, a inteligência artificial é a bola da vez. A gente já tem desenvolvido alguns projetos aqui e, na minha visão, o desafio não é criar resistência à tecnologia, é entender qual que é a melhor forma de utilizá-la na nossa prática de trabalho. Igual eu falei, né, mantendo a qualidade técnica, nosso trabalho principalmente, né, falando da minha área, igual você mencionou, que é consultoria, então todo o trabalho a gente costuma fazer de uma forma extremamente tailor-made, então a gente precisa dessa aptidão de continuar com a qualidade técnica e proximidade com o cliente também na visão, que ainda é muito importante, dificilmente a inteligência artificial vai abrir um distanciamento nessa necessidade. Perfeito. E para aqueles que estão começando na carreira jurídica, ou aqueles que ainda estão estagiando, estão na faculdade, ou estão começando como advogados agora, qual que você acha que são os maiores desafios no início da carreira jurídica? Seja aqueles que estão começando como empreendedores, já abrindo um escritório, ou para aqueles que estão começando em empresas, em cargos públicos, ou como advogados em outros escritórios? Na minha visão, o desafio do início da advocacia, ele passa exatamente pelo espectro de oportunidades, do amplo espectro de oportunidades que existe na atividade de advocacia. Então, por exemplo, se a gente faz um paralelo entre um advogado de mercado de capitais, um advogado de M&A, com, por exemplo, um advogado contencioso trabalhista, um advogado contencioso de direito de família, são profissões, na minha visão, extremamente distintas no seu trato cotidiano. Então, creio que a primeira barreira a se transpor é ter foco naquilo que de fato você tem aptidão, familiaridade e também visando oportunidade no mercado, né? Então, quando eu comecei a advogar, eu vi, por exemplo, nos projetos de planejamento sucessório, de wealth planning, que é um braço muito forte aqui do nosso escritório, uma oportunidade de eu conseguir tracionar meus primeiros clientes e ter uma receita ali recorrente na prática dessa atividade de planejamento sucessório. Então, foi uma vertente que se abriu muito forte na época que eu formei. Por exemplo, as ações de juizado especial de companhia aérea, de revisão de contratos bancários, também era uma oportunidade de mercado muito boa. Sim. Então, como todo pilar da economia, como toda engrenagem da economia, as nossas ondas também são cíclicas na advocacia. A gente vive momentos que são mais promissores do que outros em áreas específicas. Então, por exemplo, a gente tem atuado bastante aqui no escritório, que é a parte da qual eu sou responsável, que é o mercado de capitais. Então, a gente vive um ciclo econômico de recessão, com taxa de juros Selic em 15%, hoje, né, com uma tendência a baixar, mas ainda com uma taxa bastante elevada. Então, a tendência é que o mercado financeiro brasileiro ele se estruture e ganhe repercussão mais em créditos estruturados, saindo do sistema bancário tradicional. Então, o escritório, há alguns anos atrás, ele já enxergou essa oportunidade e já estruturou uma área de mercado de capitais da qual eu faço parte hoje, trabalhando com FDICs, com títulos de dívida privada, saindo do usual do banco. E as próximas décadas para o mercado de capitais também vai ter essa oportunidade de uma forma mais acentuada. Então, é estar atento, né, para essas ondas de oportunidade que eu costumo falar, mas, antes de tudo, ser sempre um exímio especialista naquilo que faz, né? Não ficar atuando de uma forma generalista, vamos dizer assim, e, de fato, ser especialista do ponto de vista técnico naquela atuação ali profissional. Perfeito. E você acredita que ter uma mentalidade empreendedora na advocacia, principalmente para quem está iniciando a sua carreira jurídica, é essencial para poder depois criar um escritório, desenvolver uma sociedade de advogados bem estruturada, com uma estrutura igual nós temos aqui hoje? Ou você acredita que isso é algo que pode ser desenvolvido durante o tempo, que existem certas pessoas que têm uma aptidão mais técnica, outras uma aptidão mais empresarial realmente, ainda aqui dentro da área jurídica? Como que você enxerga isso? E para aqueles que querem desenvolver essa mentalidade empreendedora, seja no início, enquanto ainda estão na faculdade, estagiando, ou depois, agora que já são advogados formados, o que você acha que é essencial para o desenvolvimento dessa mentalidade? Eu tenho um livro que eu gosto bastante dele,
Recentemente, eu até o mencionei, né, e, entre aspas, deixei como dica, né, para quem gosta dessas leituras voltadas para o mercado de trabalho, que ele chama Mastering the VC Game, né, VC como Venture Capital, que é uma atividade, né, para quem não sabe, muito ligada ao empreendedorismo. Então, Venture Capital ele é muito atrelado ali ao mercado de startups. E tem uma passagem nesse livro, ele é do Jeff Busgang, o autor dele, que é um gestor de um fundo no Vale do Silício, e ele fala que o empreendedorismo ele é como se fosse uma trajetória onde você sai de um ambiente de selva até se chegar a uma rodovia bem sinalizada, com sinal de GPS, placas e com o destino certo. Então, você inicia numa selva, vai para uma estrada secundária, sem pavimentação, com pouco sinal, até chegar nessa highway, né? Vamos dizer assim. E o início da advocacia, para mim, né, eu montei meu escritório próprio logo quando eu formei, foi exatamente isso. Né? É óbvio que algumas pessoas vão ter mais ou menos insumos de sobrevivência nesse início da selva. Sim. Né? O meu início foi bastante árduo, então você tem que ter uma resiliência para conseguir sair desse ambiente do desconhecido. Né? Para você ter esse acesso a uma estrada secundária, você primeiro precisa sobreviver. Né? Você sobrevive na advocacia, óbvio, fazendo o básico em termos de pilares éticos, de compromisso com o cliente, né? de questões fundamentais, mas você precisa tracionar clientes, gerar receita. Então, a partir do momento que você começa a entender a forma como sobreviver nesse ambiente, a evoluir para fora dele, num ambiente mais controlado, como uma estrada secundária, você começa a evoluir na profissão. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma mais natural, né? Colhendo aquilo que se plantou. Então, sem sombra de dúvidas, a resiliência nesse início ele é primordial para te tirar desse ambiente inóspito, né, que seria um ambiente selvagem, e te levar para uma estrada secundária, onde lá na frente, né, como está o escritório hoje, já é uma highway muito bem sinalizada. Nosso destino que a gente quer atingir é certo dentro das nossas estratégias de empreendedorismo e de negócio. Então, seria mais ou menos este o caminho. Mas, sem sombra de dúvidas, aí é saber, de fato, adaptar a situações inesperadas, que aí está vinculada à resiliência e colocar mesmo a pastinha debaixo do braço e gerar contratos e não ter medo de trabalhar. Perfeito. E uma coisa que é muito comum é que advogados que são muito bons tecnicamente, que são especialistas em uma determinada área, eles não tenham a capacidade técnica de gerir um escritório e ter a capacidade de realmente ser um gestor de pessoas e de um negócio que acaba se tornando ali o escritório. Quais habilidades que você acha que são essenciais para que esses advogados que já são muito bons tecnicamente, já são especialistas na sua área, eles possam se tornar também bons gestores, seja dentro da sua área ou seja um escritório? Legal. Sem sombra de dúvidas, buscando uma complementariedade técnica para aquilo que é da parte de gestão também. Não só da parte de trabalho, como, por exemplo, um advogado societário que cria uma sociedade com um advogado tributarista, porque são atividades que andam muito lado a lado, por exemplo, na parte consultiva, né, o tributário societário, mas também pessoas que estejam nesse seu projeto que são complementares às suas aptidões. Então, às vezes, por mais que a gente não tenha tido esse desenvolvimento técnico durante a graduação, eu posso ter, por exemplo, uma afeição mais por gerir pessoas. E aí cabe a mim, enquanto busca de profissionalização, fazer cursos nessa área de gestão de pessoas como uma extensão da minha graduação jurídica. Assim como eu posso ter sócios que têm mais aptidão com o número, de ter uma gestão financeira do escritório daquilo que a gente quer atingir como meta, por exemplo, de orçamento, de faturamento e por aí vai. Então, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é a descentralização dessas competências e a busca por especialização de fato. Não é no ambiente acadêmico que a gente vai aprender a ter essa gestão do escritório. Sim. Não é uma gestão de empresa, igual eu falei, mas é uma gestão muito próxima. A gente tem orçamento, a gente tem meta, a gente tem custo, a gente tem margem de contribuição e por aí vai. Então, assim como a gente tem a gestão de pessoas, que é o nosso maior ativo, né, na prestação do serviço advocatício. Então, sem sombra de dúvidas, essa complementariedade de sócios e de competências, na minha visão. Excelente. E você acredita que dentro do direito, dentro da advocacia,
surgem muitas oportunidades para expandir para outros negócios, empreender em outras áreas que não estejam necessariamente ligadas à sua atividade jurídica. Você acredita que essa experiência em outras áreas e expandir só de uma atividade jurídica para o empreendedorismo em outros setores pode trazer aprendizados valiosos para a experiência jurídica também? Sem sombra de dúvidas. Esse é o meu caso próprio, inclusive. Né? Ao longo da minha carreira, eu tenho me atentado para oportunidades de negócios paralela à advocacia que advém da minha atividade enquanto advogado. Então, eu tenho hoje investimento em alguns outros negócios que não são do ramo de advocacia, mas que vieram em razão da advocacia, né? A advocacia como meio. Né? Eu particularmente gosto muito desse segmento de mercado financeiro, gosto muito da área de inovação, de empreendedorismo. Então, ao longo da minha trajetória, eu tenho tido um olhar com bastante carinho para oportunidades que passam no nosso dia a dia. Né? Creio que uma grande qualidade do trabalho da advocacia é a gente poder vivenciar diferentes histórias empresariais, né, dentro de um mesmo contexto de atuação. Então, eu Sim. sou um advogado societário e eu trabalho, por exemplo, né, aqui no escritório com empresas de diferentes segmentos de atuação. Uhum. Então, essa visão mais 360, multidisciplinar, acaba nos agregando em termos de conhecimento também do mercado em si. Então, atuar um pouco em projetos de mineração, projetos da área da saúde, projetos da área de mercado financeiro, acaba te dando essa estrutura de poder ter o próprio negócio também, além das oportunidades, né? De aprender, talvez, com os erros de projetos onde você teve que atuar como advogado, evitando-se nos projetos dos quais você não está com o chapéu de advogado, mas com o chapéu de empresário, por exemplo. Perfeito. E essa experiência empreendedora também, algo que ela traz é você aprender a falar a língua do cliente, né? Porque acaba que hoje um problema dos advogados é que falam uma linguagem muito técnica, muito jurídica, especializada, e às vezes não é a linguagem que o cliente quer ouvir, que melhor atende às necessidades dele. Então, você acredita que a experiência empreendedora também te ajudou a se comunicar e se relacionar com os clientes de outra forma, sob outra ótica? Sem sombra de dúvidas. A gente, por formação, quando faz uma graduação em Direito, a gente tende a absorver que a prática jurídica como a parte mais importante, né, de uma estruturação de um negócio, por exemplo. E, na verdade, não é. É uma parte muito importante, Uhum. mas o negócio em si, a geração de resultado, a geração de lucro, a geração de valor para a sociedade de uma forma em geral é muito mais importante do que a parte jurídica. Então, saber enxergar o negócio como um todo é importante para entender de fato qual que é a participação do direito nessa estrutura. Né? Então, por exemplo, a área de contratos. Né? Para mim é essencial que a gente entenda o que o empresário almeja naquele negócio jurídico específico, para aí sim trazermos o melhor formato contratual possível para aquela relação jurídica. Sim. E não o contrário, levar o melhor contrato, o mais seguro de todos, e para que ele adapte o negócio dele ao melhor contrato. No fim do dia, o empresário ele busca lucro, ele busca bons resultados. Se eu tenho uma estrutura societária e contratual engessada, ele não consegue atingir esse objetivo. Então, dentro daquilo que é possível, qual que é a melhor estrutura que eu tenho disponível? Então, na minha visão, esse olhar de empresário nos leva a esse reconhecimento de saber que o feito ele é muito melhor do que o perfeito. Então, nem sempre a melhor estrutura societária, o melhor arranjo contratual vai ser o melhor para aquela operação naquele momento. Acho que, né, ter essa visão é imprescindível para estar de fato alinhado com as expectativas e com o que o seu cliente, o que o empresário está almejando. Perfeito. E quais que você acredita que são as principais lições que você tira da sua trajetória empreendedora, seja na área jurídica ou fora dela, e que pode inspirar quem está querendo começar agora no empreendedorismo jurídico ou iniciar uma carreira, ainda que não seja no empreendedorismo, mas que possa tirar insights da sua trajetória? Acho que tem que começar. Né? Sem sombra de dúvidas, o ambiente perfeito ele nunca vai existir. Uhum. Às vezes a gente fica tendencioso a esperar respostas para todas as perguntas, o melhor cenário econômico, o melhor cenário pessoal dentro de casa, com os amigos, ou da própria graduação, ou às vezes quer montar um escritório próprio, mas talvez seja melhor o ano que vem. Então, sem sombra de dúvidas, iniciar. Sim. Né? Por mais que durante o caminho
a gente tenha o dissabor de ter surpresas desagradáveis, a gente também tem muita surpresa agradável. Então as coisas também vão acontecendo de uma forma natural que a gente acaba não esperando. Então, sem sombra de dúvidas, é iniciar, é não ter medo e, de fato, ir em frente dentro daquilo que principalmente você se sente confortável, você se sente realizado, que o resultado vem com o tempo. E ter, sem sombra de dúvidas, a paciência para esse resultado, né? Não é do dia para a noite, seja na advocacia, seja em qualquer outro negócio. Poucas vezes na história a gente viu negócios extremamente disruptivos que teve uma ascensão de resultado assim de uma forma imediata. Então, o resultado ele vem com o tempo. E aí, no âmbito da advocacia, é com mais tempo ainda, né? É uma Sim. relação de longo prazo que precisa ser construída ali de uma forma contínua. Mas, sem sombra de dúvidas, começar, eu acho que é o principal ponto. Bom, eu acho que isso já responde um pouco da próxima pergunta, que seria qual é o principal conselho que você daria para alguém que está iniciando a sua carreira agora na área jurídica, que deseja construir um caminho de sucesso, que também esteja antenado às inovações do mercado e que possa se posicionar no mercado extremamente competitivo, que é o mercado da advocacia brasileira? Na minha opinião, a especialização técnica, ela sempre vai ser o principal pilar da advocacia. Antes de networking, antes de coragem, antes de qualquer outro ponto de disponibilidade financeira para investir em um grande escritório, sem sombras de dúvidas, você se especializar naquilo que você quer atuar é o melhor caminho para você construir, primeiro, um caminho sólido do ponto de vista do empreendedorismo jurídico, com seu próprio escritório, ou mesmo, né, sendo aí empreendedor, como dentro da sua própria profissão, de buscando escritórios grandes para trabalhar, captando áreas. Então, sem sombra de dúvida, a especialização técnica, né? Isso, no curto, no médio ou no longo prazo, sempre vai te diferenciar enquanto outros profissionais do mercado, né? Aquele profissional que ele não é especialista naquilo que ele fala, a gente costuma brincar, né, que é aventureiro, o prazo de validade dele é muito curta no mercado, né? Sim. Então, quando a gente tem esse pilar da especialização técnica, que é o que a gente preza muito aqui no escritório, o caminho ele pode ser árduo no começo, mas ele é de segurança ao longo do tempo, né? Você constrói o seu caminho profissional em base sólida, sem sombra de dúvidas. Perfeito. Bom, muito obrigado, Bruno, pela conversa, pelos insights valiosos, por ter compartilhado um pouco da sua trajetória até aqui. Esse foi o primeiro episódio do Construindo o Futuro, que foi sobre inovação e empreendedorismo na área jurídica. Nós vamos ter novos episódios aqui, cada um trazendo um especialista de mercado para falar sobre um tema e para compartilhar sobre a sua trajetória e também aprendizados que ele acredita que podem auxiliar aqueles que estão ali começando na sua carreira, seja no setor jurídico, seja no empreendedorismo e que querem talvez ter uma trajetória parecida com esses profissionais que a gente traz aqui. Fique de olho nos próximos episódios e muito obrigado por nos acompanhar até aqui.